Padre Kelmo. Isso é muito bom. Padre Kelmo, alegria o senhor estar com a gente aqui. Teve em Teresópolis, esteve no programa lá do Hélio Carracena, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o senhor, sobre o Foro do Brasil. Como é que veio essa ideia? O que é o Foro do Brasil? Não, o mais legal é o seguinte, que ele não gosta de calor. Então, quando ele chegou em Teresópolis, aqui no sítio, que ele está hospedado aqui no sítio, ele falou: Cláudio, então eu não vou voltar para outro lugar, eu vou morar aqui em Teresópolis, entendeu? É muita bênção aqui, né, padre? Mas a gente está muito feliz de lhe receber. Nós queríamos que o senhor passasse para esse povo maravilhoso que vai reverberar, vai divulgar isso para outras pessoas. O que é o Foro do Brasil? A maioria das pessoas aqui ele conhece da televisão, daquele embate maravilhoso que o senhor teve ali, todo mundo lembra disso, ele já é uma pessoa conhecida, a gente não consegue andar por ele na rua. Lá no domingo eu tive que figurar, eu não sou grandalhão, mas eu tive que figurar de segurança, porque o povo queria arrastar. Fica à vontade, você pode tudo. Queria levar para casa, é verdade, é verdade. Arrastar a vacina do padre. Pode passar se quiser passar. Por quê? O povo conhece quem é do bem, conhece a pureza de coração. Então, padre, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, um pouco sobre o Foro do Brasil, tá? Mas já lhe agradecendo de antemão que o senhor está aqui no interior de Teresópolis, tá? Divulgando toda essa obra maravilhosa. A paz de Cristo. Amém. Nós costumamos fazer essa saudação entre nós. Algumas igrejas fazem a paz do Senhor, a paz de Deus, mas nós ortodoxos católicos é a paz de Cristo. Olha, para mim também é uma alegria, uma experiência única estar no culto do Evangelho. É uma experiência única. Eu espero que tenha outros momentos, mas essa é a primeira vez que eu vou ao culto do Evangelho para falar de Deus para grupos que antes estávamos tão distantes. Nós nos distanciamos por muitos séculos, desde Lutero, começa tudo com Lutero, até alguns anos atrás. Mas graças a Deus os tempos mudaram. Nós vivemos uma outra época, um outro tempo, aonde é exigido de nós que nós possamos rever as nossas bandeiras de conviver com o diferente. Porque o mundo hoje, as forças malignas que estão no mundo, e nós sabemos disso, elas não querem outra coisa a não ser destruir o que nós estamos vivendo e construindo. E se nós continuarmos distantes uns dos outros, nos atacando, nós estamos ajudando a eles. Então, no passado, nós nos agredíamos. Eu vou aqui falar algumas verdades, viu? No passado, nós nos agredíamos, nós nos perseguíamos, nós nos criticávamos, você isso, você aquilo. Por exemplo, isso aqui foi motivo de ele é idólatra, carrega o Deus no pescoço. Quantas vezes a gente falou isso ou ouviu isso? Os mais antigos, né? Então esse foi um tempo que nós estávamos ajudando aos nossos inimigos e perseguidores a se fortalecerem. E eles se fortaleceram. Eles criaram partidos, eles se infiltraram em todos os setores da sociedade, e nós ficamos brigando entre nós, para ver quem é mais cristão do que o outro, para ver quem vai para o céu e quem não vai, nas nossas divisões doutrinárias. Infelizmente existem as doutrinas e umas divergem umas das outras, mas no final todos querem a mesma coisa, Deus. Então, se todos nós queremos Deus no final, se todos nós buscamos, no fundo, estar com o Cristo, fazer a experiência cristocêntrica, ou seja, colocar como centro da nossa vida, e sermos outros Cristos, porque a proposta é essa. A proposta do cristianismo não é andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é apenas decorar versículos e sair recitando para as pessoas. Isso é fácil, isso é simples. A proposta do cristianismo é transformar a leitura em vida, fazer com que o Evangelho seja vivido por nós. É configurar a vida de Jesus na nossa vida. É fazer com que as minhas mãos, os meus pés, o meu olhar, a minha voz, todo o meu ser, seja uma manifestação de Deus. E eu possa, assim, testemunhar com ações, com palavras, com gestos, Deus que está em mim. Essa é a proposta. Não existe outra. Então nós, seres humanos, criamos as divisões,
criamos as separações, nos afastamos por muitos séculos, né? Nos enchemos de orgulho, porque quem define o orgulho? Nos enchemos de orgulho, de egocentrismo, de avareza, de prepotência, de autossuficiência, e aí fomos nos afastando uns dos outros. E o inimigo foi tomando espaço. E Satanás foi soprando nos ouvidos de alguns homens e dizendo: escreve o decálogo de Lênin, escreve isso, escreve aquilo, né? Vamos nos infiltrar. Os cristãos deixam de brigarem aí, enquanto isso a gente vai dominando os filhos deles, nas universidades, nas escolas, e aí nós vamos dominando o cérebro de cada um, injetando aí, quanto mais divisão, melhor para nós. Isso eles fizeram. E o mundo todo foi assim. E aqui no Brasil, isso já perdura aí mais de 40 anos, com essa ação maléfica, constituída e fortemente investida pelo Foro de São Paulo. Vocês precisam ler e descobrir o que é que não sabe. E esse grupo, esse clubinho da maldade que existe aí há mais de 40 anos e que vem disseminando tanto ódio, tanta mentira, tanta narrativa nas nações para dominar e escravizar. E nós cristãos somos as vítimas. Nós somos as vítimas. E muitas vezes nós apoiamos também o inimigo. Esse é o problema. Nós somos as vítimas. E se vocês olharem nos dias atuais, quantos foram os cristãos que foram expulsos da Nicarágua? Centenas, dezenas. Faz 20 dias que o Daniel Ortega mandou prender 8 pastores. Padres já foram presos desde 2020. Bispos foram expulsos. Freiras foram expulsas de lá. Por quê? Porque essa gente não acredita em Deus. Essa ideologia, ela diz que Deus não existe e que o Estado é Deus. Então nós precisamos parar de intrigas entre nós. Nós precisamos parar de discussão, de divisão. Ainda que existam as nossas divisões doutrinárias, mas nós precisamos buscar um meio de trabalharmos juntos. Trabalharmos juntos para defender aquilo que nós todos no final queremos, que é Jesus Cristo. Porque eles estão juntos para destruir a nossa cultura judaico-cristã. E nós precisamos nos unir para freá-los. Para dizer: opa, para aí. Até aí você já foi. Aqui agora não. Mas isso só vai acontecer se nós de fato estivermos unidos. Unidos, cada um na sua igreja. Mas todos juntos no Cristo, defendendo o próprio Cristo. Defendendo os valores, defendendo os princípios e fomentando o resgate desses princípios e desses valores dentro das repartições, no nosso convívio, em todos os locais que nós passamos. Temos que valorizar, resgatar, evidenciar e disseminar os valores e os princípios. Nós, padres e pastores, erramos. E nós temos que reconhecer. Porque muitas vezes a gente demonizou a política. Muitas vezes nós demonizamos a política. Nós falamos que a política era coisa de Satanás, coisa do demônio. Quantas vezes falamos isso? Nós erramos. E os padres e os pastores têm que fazer a minha culpa. Erramos. E deixamos com que o povo acreditasse nesta mentira que nós criamos. E o inimigo tomou conta de todos os setores da sociedade. Se vocês observarem hoje, todos os setores da sociedade estão dominados por ideologias de esquerda, por aqueles que pregam ideologia de gênero, por aqueles que pregam aborto, por aqueles que pregam a destruição do casamento, como Deus assim o fez. E nós ficamos acuados, amedrontados, né, com esses que até chegaram a níveis de judiciário, que se a gente fala qualquer coisa, manda prender. Por que está acontecendo isso? Será que a gente já parou para perguntar? Por que isso está acontecendo? Num país que se diz 85% de uma população cristã? Como é que isso aconteceu? Porque nós ficamos brigando entre nós. Nós ficamos discutindo quem é mais cristão que o outro. Nós ficamos discutindo se a sua igreja vai para o céu e se a sua não vai. A minha tem a salvação e a sua não tem. Aqui eu faço milagre e a sua não faz. Essas brigas ingênuas de cristão de primeira viagem, cristão que começou a caminhar, nós ficamos nessas brigas. Enquanto a gente brigava, o inimigo batia a palma e dizia: bobinhos, nós vamos dominar tudo e depois vamos fazer de vocês os nossos escravos. E é isso que acontece hoje na Nicarágua, que acontece hoje em Cuba, que acontece hoje na Venezuela, que acontece hoje na China. Acontece exatamente o esquema dessa agenda maligna. E nós, num país como o nosso, vamos permitir isso? Não podemos. Não podemos. Temos que sair do comodismo, temos que sair
desta indiferença que existia entre nós e vamos construir um caminho de união. A união não significa ecumenismo, uma igreja só, nada disso. Nós permaneçamos cada um na sua denominação, mas não nos ataquemos, não briguemos, não percamos o nosso tempo com discussões doutrinárias que não levam a lugar algum. Creia em Cristo e pronto. E vamos nos unir em valores e princípios. Pastores, abracem os padres. Padres, abracem os pastores. E vamos juntos trabalhar. Vamos juntos defender um cristianismo que chegou aqui há 524 anos. Quem trouxe? A Igreja Católica. Ninguém pode dizer que não foi. Foi. Sai da Europa, chega na Bahia, umas caravelas com os templários, que ali se chamava a Ordem de Cristo, mas eram os cavaleiros templários. Chegaram ali, fincaram uma cruz, olha o símbolo, fincam uma cruz na terra, lá no solo baiano. O que fazem? Qual é o primeiro ato que eles fazem? Um culto, uma missa. Vão junto os índios europeus, os índios ficam, o que está acontecendo? E os padres celebram a missa, agradecendo a Deus por tudo isso que já ia começar. Isso no dia 22 de abril de 1500, que ontem, hoje é 23, ontem fez 524 anos deste momento. Então, este momento que marcou a nossa história, nem na escola quer ensinar mais isso. Esta é uma data que nós deveríamos ter como feriado nacional, porque é o dia em que tudo começa. É o dia em que chega aqui a semente do Evangelho. É o dia em que a terra foi fincada e marcada com o sinal da cruz. E nós sabemos, para nós cristãos, o que significa a cruz. Nós sabemos. Então, nós precisamos conhecer melhor a nossa história como país. E, conhecendo melhor a nossa história como país, conhecer um pouco mais de si, abraçar uns aos outros, nos unir e defender o Cristo. Nós precisamos ter esta consciência. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir fazer com que um país de 84% da população permaneça livre. Eles não estão de brincadeira. Vocês têm que entender que eles não estão brincando. A esquerda, o mal, o comunismo, o socialismo, não está brincando. Eles têm uma agenda. Eles viveram isso de forma intensa no início do século XX. Leiam a história da Rússia, do início do século XX, e vocês vão ver, eu não estou inventando história, mas a história foi feita. Tem personagens ali malignos que destruíram, que mataram pessoas. Na Rússia havia ali centenas de igrejas ortodoxas, padres ortodoxos aos milhões, porque lá não existe igreja romana. Quando eu falo romana, é igreja católica. Lá não existe, é uma minoria, se existia uma minoria, mas naquela época não existia. E esse regime, o Stalin, mandou demolir todos os templos cristãos. Todos. Não existe evangélico lá. Agora talvez. Todas as igrejas foram destruídas. Todas. Essas igrejas bonitas que vocês viram na Copa, mostravam aquelas arquiteturas, foram construídas agora. Há pouco tempo. Mas as originárias foram todas demolidas por ordem do socialista. E os padres, pasmem, foram fuzilados. Todos fuzilados. No paredão assim. Pá, 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 pá. Você acredita em Deus, é? Então, nós não podemos achar que essa gente está de brincadeira, porque eles não estão. Agora, nós precisamos parar de brincar de cristianismo. Nós precisamos parar de brincar de cristianismo, de brincar de igreja, de brincar de comunidade. Não. Nós precisamos fazer a coisa muito séria. Não estou dizendo que não façamos isso, que nós estejamos fazendo. Não é isso. É que muito já se perdeu o tempo. E nós não podemos mais perder tempo. Não podemos perder. Nós precisamos entender o diferente. Se você não convive com um católico, não o ataque. Não o critique. Se ele usa um crucifixo, qual é o problema? Procure entender a história do crucifixo e procure conviver com ele ao invés de atacá-lo e criticá-lo. Conheça o católico. Se o católico tem imagens em sua casa, ou se o católico tem práticas de orações diferentes da sua, qual é o problema? Por que criticar? Por que condenar? Você é Deus? Você é o juiz? Você se coloca no lugar do juiz e que já condena aquela pessoa? Esse não é o seu papel. Não é o papel do nosso cristão. Então conviva com ele, conheça ele, entenda por que ele está fazendo aquilo. Porque ele tem uma imagem em casa.
eu conversei com um senhor aqui do lado, que mora aqui, o senhor Francisco, e quando eu cheguei, eu vou contar isso, quando eu cheguei para visitá-lo, eu me assustei, porque na hora que eu botei a cara, eu Padre Kelmo, eu não conheço o senhor, como é que o senhor não conhece? Então eu vejo o senhor na televisão, tal. Sentamos para conversar. Aí eu disse, por que o senhor tem esse nome Francisco? É o nome do santo, São Francisco. Aí ele disse, é o nome do santo que Deus me deu por causa de São Francisco do Canindé. Mas eu não gosto dele. Ele falou com raiva, com ímpeto. Aí eu aproveitei e fiz o que eu vou dizer. Eu disse, São Francisco, o senhor conhece a história do homem que prestou o mundo? Não, eu vou contar. Contei a história toda dele. E disse, olha, ele foi um homem como o senhor e como eu. Viveu aqui no século XII, século XIII. Era um jovem fanfarrão, um jovem rico que vivia nas prostituições. E que naquela época ser cavaleiro era tido de nobreza. E o pai dele era muito rico e queria que ele fosse. Então, um belo dia, ele se inscreveu lá naqueles negócios da época, se tornou um cavaleiro do rei. Mas ele buscava preencher a vida com algo. E em um certo momento ele caiu do cavalo, literalmente como São Paulo. Caiu do cavalo, teve um encontro com Cristo e Jesus Cristo disse a ele, Francisco Bernardão, reconstrua a minha igreja. E ele, como nós somos cristãos novos, né? Aquele ímpeto de fazer a vontade que Deus falou com ele, começou a procurar as igrejas que estavam demolidas e começou a construir as igrejas. Depois, ele ouviu no coração uma voz que dizia, Francisco, reconstrói a minha igreja. Ou seja, não era esta a igreja. Aí um belo dia, ele passava por um determinado local, excluído da cidade, e lá estavam centenas de pessoas, apodrecendo. Então, ouvindo aquelas pessoas, caiu a ficha para Francisco. Ele abraçou o primeiro leproso, matou em si toda aquela aversão que se tinha ao leproso, porque ficam distantes, excluídos, para que não contamine os demais. E Francisco, a partir dali, descobriu Deus no outro. Descobriu qual era a igreja que precisava ser reconstruída. Era a pessoa humana. A igreja da época que estava podre literalmente. Padres e bispos metidos nas piores atrocidades. E ele, como exemplo de vida, converteu o clero da época. No mundo inteiro. Apenas um jovem. E aí eu disse para o Sr. Francisco, Sr. Francisco, sabe por que a igreja, depois que ele morreu, esse jovem morreu logo depois de 2 anos, disse, olha, aquele jovem Francisco que viveu, estava conosco há 2 anos passados, aquele jovem deve ser declarado santo e deve-se distribuir para todo mundo uma imagenzinha de papel ou de gesso ou de barro para todo mundo. Sabe por que isso, Sr. Francisco? A igreja nos está dizendo que ali naquela foto, naquela imagem, está o jovem Francisco. Ali não está o jovem Francisco. Se eu pegar aquilo e jogar no chão, quebra. Aquilo ali não tem ouvido, mas ele não está me ouvindo. Tem boca, mas ele não fala. Apenas a igreja está dizendo, visualmente, para que nós que precisamos disso, que nós visualmente possamos ver que um jovem, como eu, ser humano, pode sim radicalmente servir a Deus. E que o modelo de vida, o exemplo de vida, o testemunho de vida deste jovem pode ser anunciado a todos. Pode ser também colocado como referência para que outros também façam o mesmo que ele fez. Servir a Deus. Então, o propósito dos santos da igreja, e os demais que tem, os 4 que tem, é para isso. É para motivar aos demais fiéis que estão vivos, porque os que estão ali já foram, está na igreja triunfante, é para motivar a estes fiéis que nós, enquanto estamos aqui, podemos fazer como estes que já foram e a igreja declarou santo. Porque se nós lermos no Evangelho, o que diz lá? Sede santo como eu sou santo. E ser santo é configurar na sua vida a vida de Deus. É fazer com que os seus atos revelem a bondade de Deus. E por isso a igreja destaca alguns que fez isso para motivar os demais a fazer a mesma coisa. Então, é sabedoria espiritual. Mas o Satanás enfia na cabeça uns dos outros de nós que é o contrário disso. E aí a gente se separa. E aí a gente fica atacando uns aos outros sem conhecer a realidade.
No final da conversa, o Sr. Francisco já estava rindo, feliz comigo, me abraçando, e nós fizemos uma oração juntos. Então, eu penso que o caminho é esse. Nós precisamos conviver, conhecer um ou outro, entender a história do outro. Eu não estou aqui para nenhuma novidade. Orar num culto desta forma. Eu não estou criticando vocês, eu não estou falando alguma coisa e também não vou falar quando sair daqui. Não, por quê? Esta é a maneira que este grupo de cristãos encontrou para louvar a Deus. E a minha maneira é também aquela que o nosso grupo encontrou para louvar o mesmo Deus. Então, cada um desenvolveu a sua maneira litúrgica própria de louvar, de agradecer, de servir ao mesmo Deus. Nós precisamos se aproximar para conhecer, entender, convivendo uns com os outros. E aí nós vamos juntos construir um caminho de união. E não dar margem, brecha, para que o Satanás, junto com todos os seus secretários do mundo, venham tentar nos destruir ainda mais. Então, o Fórum do Brasil é justamente esta ideia. Que o Fórum do Brasil não é um partido político. O Fórum do Brasil simplesmente é a aproximação dos cristãos que decidiram se aproximar para se conhecer, para juntos tentar frear este inimigo que avança como um leão que quer nos devorar. Então, as ações do Fórum do Brasil revelam o que nós devemos fazer em sociedade juntos: defender a família, defender vida, valores, princípios, mas atuarmos no mundo da política. Por que atuarmos no mundo da política? Porque é na política que a sua vida e a minha vida é conduzida. Então a gente não pode dizer assim: não gosto de política. Não, você tem que gostar. Eu não quero me meter em política. Não, você tem que se meter. Porque se você não gosta, os outros que não têm valores e princípios gostam e querem. Se você não se mete, os outros que não têm valores e princípios se meterão e vão dominar você, porque vão fazer as leis que vai te perseguir. Assim fizeram nesses países. Imagine, se todos nós decidimos: não vamos nos meter em política, não vamos oferecer o nosso próprio nome para ser candidatos a nada. Quem vai se oferecer? Outros que não têm os mesmos valores que nós, não são cristãos e que não vivem esses valores. O que eles vão fazer? Logo vão aprovar leis para o aborto, para o casamento entre um homem com homem, mulher com mulher. Vão aprovar leis para que as igrejas elas tenham apenas um dia por mês que possam ser abertas para celebrar culto. Então, vamos perseguir. Então, por isso que nós não podemos ser ingênuos e dizer esse tipo de coisa. Porque se a gente abrir o espaço, deixar o vazio, não existe espaço vazio na política. Se você deixa aqui, o outro vem e ocupa. E se ocupa pessoas ruins, o prejuízo é para todos nós. Então, por isso que a gente precisa rever os conceitos, os padres, os pastores e os fiéis, e participar sim, e falar de política, gostar de política, dialogar, discutir, valorizar, porque a sua vida ela é regida pela política. Amanhã, se os deputados e senadores fizerem uma lei determinando tal coisa, você é obrigado a seguir. Logo, a política influencia diretamente na sua vida. A política influencia diretamente no seu comportamento. E aqui, não me deixa mentir, nós temos um presidente da Câmara dos Vereadores de Teresópolis que está aqui na minha frente. E ele depois vai falar, eu acredito, e vocês verão que eu não estou falando bobagem. Então nós temos que saber selecionar. É uma seleção. E agora nessas eleições a seleção precisa ser feita. Porque nós somos 84% da população cristã. Temos como mudar toda a realidade do país, se nos unirmos, se trabalharmos juntos, se pararmos de nos atacar, se nos entendermos melhor. Porque nós temos o mesmo Cristo, cada um com as suas práticas diferentes servindo, mas o mesmo Cristo, os mesmos valores, queremos as mesmas coisas, somos contra as drogas que matam, que destroem a família. Não é só o usuário que sofre, é a mãe, é o pai, é o irmão, é a tia, é o avô. E são os pastores que cuidam dessa gente. São os pastores que, desde quando começou esta praga, que abriram inúmeras casas de recuperação no país inteiro. E são os pastores e pastoras que sabem o sofrimento que causa as drogas na vida da família. Então, hoje eu vi aqueles que defendem isso
é porque não estão cuidando e não querem o bem das famílias. Então nós temos que cuidar. Quem mais sabe cuidar de gente é padre e pastor, porque está 24 horas a serviço do povo. Vocação, não é profissão. Ser padre e ser pastor é vocação. É um homem que deixa tudo para servir a Deus no próximo. 24 horas eu sou padre, 24 horas eu sou pastor. Nós vivemos a serviço do outro, para o outro, radicalmente. E eu creio que às vezes nós somos um pouquinho mais exagerados do que os pastores, né? Um pouquinho mais, porque a gente ainda faz o sacrifício de andar assim, faz calor, mas isso é um compromisso que vocês também precisam conhecer antes de atacar ou de criticar, se quiserem, né? Tudo isso aqui tem uma representatividade litúrgica, simbólica e mística, e a gente precisa entender isso, né? Para a gente poder conviver melhor uns com os outros. Nós temos que arrumar a nossa casa. A casa cristã precisa ser arrumada. A gente precisa entender que no cristianismo tem vários cômodos. Tem a sala, tem a cozinha, tem os quartos, né? E tem um grande salão, onde todos vão ali se juntar com esta capela e fazer assim, olha, aqui é a capela da união. Vamos dialogar, vamos conviver, vamos nos entender e vamos nos defender. É isso que a gente precisa fazer. E nós estamos propondo isso através do Foro do Brasil. Já espalhamos em 14 estados, ainda faltam 13, e já estamos em 2 países, como Foro do Brasil Peru, e logo aqui Foro do Brasil Equador, levando esses valores, levando esses princípios, levando a importância de se conhecer mais, de conhecer mais a política e participar mais dela. Levando esse desejo que nós devemos implantar no coração do jovem, de participar das atividades do seu país, de cuidar desta casa comum que é nossa. O Brasil é nosso. O Brasil não é do estrangeiro. O Brasil é nosso. É do preto e do branco, é do rico e do pobre. É do estrangeiro que chega aqui. Essa é a nossa casa. E nós temos que cuidar da nossa casa. Nossa casinha ali, nossa residência. A gente não gosta de ficar lá, de cuidar dela. Quebra uma coisa, chama alguém para consertar. E a nação? A nação é a nossa grande casa. E precisa que cada brasileiro assuma esse compromisso como patriota, como amante desse país, e que nós possamos colocar pessoas que de fato estejam interessadas em cuidar da nação, em cuidar da casa. E não torná-la pobre, não torná-la miserável, não explorar a todos nós que mantemos esta casa com a moeda circulando, com o esforço do suor do trabalho de cada um. Então nós precisamos entender de política para saber defender os nossos valores, os nossos princípios e saber dizer ao outro, eu te coloquei lá para você me representar. Por que você deixou de me representar? Por que você não faz agora aquilo que interessa a todos nós? Está cuidando de si mesmo, está cuidando dos seus interesses. Olha, você só fica aí esses 4 anos. Porque no outro mandato você não vai estar mais aí. Porque nós não vamos permitir. É assim que tem que ser a política. Nós temos que participar ativamente, saber os nomes de quem são eles, saber o que fazem, acompanhar o dia a dia. Por quê? Porque a sua vida depende disso. Porque ele vai votar, ele vai fazer leis, ele vai colocar a gente às vezes dentro de uma jaula. E nós não podemos permitir isso. Então, já falei demais, mas digo a vocês o seguinte: vamos fazer o dever de casa. Vamos arrumar a nossa casa cristã, vamos colocar os pontinhos dos is, vamos nos fortalecer. A fortaleza nossa é a união nesse diferente que somos. Somos diferentes liturgicamente, mas somos iguais e unidos no mesmo desejo de um dia estarmos todos juntos com Deus no céu. E é isso que a gente precisa disseminar no meio da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estava doida para aplaudir, né? Eu vou pedir só para você pegar ali o manifesto, que é o decálogo do Foro do Brasil. E eu vou pedir ao vereador Leonardo que vem aqui e que ele, vereador, eu vou pedir que o senhor dê uma lida aqui para a gente, não sei se está com a vista boa ainda. Ainda está? Não tem 40. Suba aqui, por favor. Então, eu vou pedir que o vereador Leonardo, presidente da Câmara,
ele leia, tá, o primeiro artigo do Decálogo do Foro do Brasil. São 10. E aí depois eu vou lhe deixar a palavra rapidamente, porque, vereador, qual é a nossa ideia? O padre já explicou. Que esse local e esse momento seja o difusor, tá, de tudo isso pelo qual nós vamos brigar com afinco, com a orientação de Deus. Nós vamos brigar pela família, vamos brigar pela vida, vamos brigar pela correção, vamos brigar por absolutamente tudo de uma política cristocêntrica. Tá? Nos ajudem a divulgar essa palavra, tá, gente? Que muita gente não entende. Mas o que é uma política cristocêntrica? É uma política onde a gente aplica os princípios que o próprio Cristo nos determinou para a nossa vida também na política. Então, vereador, também é uma grande honra ter o presente aqui como chefe aí do Poder Legislativo em Teresópolis. Mas eu queria que o senhor, isso é para o senhor, tá? O senhor levar, colocar lá no seu gabinete, tá? Para saber exatamente o que o Foro do Brasil pensa. E nós temos 10 itens ali, mas eu vou pedir que o senhor dê uma lida no primeiro e logo depois dê uma saudação a todos e entenda que todos esses cidadãos e cidadãs aqui de Teresópolis estão interessados na mesma coisa, né? Que a gente tenha governos, que a gente tenha pessoas nos postos públicos comprometidos com isso tudo. Nos trouxe até aqui, com alguns problemas, mas nos trouxe até aqui. Então que possa sempre nos levar adiante, melhorando, nunca piorando. Infelizmente a gente vê tanta coisa piorando no nosso país, na situação até no mundo, mas nós queremos ser exceção em Teresópolis. Pelo menos em Teresópolis que a gente consiga isso, né, padre? E aí a gente vai ser farol e luz para todo o mundo, né? Queremos que chegue no mundo mesmo. Não estamos nem um pouquinho preocupados com a nossa abrangência de Teresópolis. Queremos que isso contamine de uma forma boa o município de Teresópolis, o estado do Rio de Janeiro, o nosso país e também o mundo. E já está chegando no mundo, já estamos na América Latina. Mas, vereador, eu gostaria que o senhor lesse esse primeiro artigo e depois o senhor desse uma palavra para a gente. Salve a todos, papai do céu, amém? Amém. Então vamos lá. Você falou da minha vista, eu acho que ainda está faltando também. É óbvio. Então vamos lá. Jesus Cristo é o centro das nossas ações. Trilhar o caminho do cristocentrismo, amando a Deus sobre todas as coisas e a pátria como celeiro de conhecimento e valores da sua formação e nacionalidade. Então, o nosso papel verdadeiramente é esse, como o padre Kelman disse, e é o que nós temos como valores cristãos, né? Defender a família, defender a criança de maneira intransigente. E eu fui secretário de Educação, padre, e briguei muito por isso. Quando eu estava no exercício da função, um dia um grupo de pedagogas e colegas criaram o Dia da Família. Eu achei bonito, concordei. Só que, ato contínuo, eles extraíram o Dia do Pai e o Dia da Mãe do calendário escolar. E é ali que a gente observa a maldade humana. E eu automaticamente falei, não, tem que ter o Dia da Família. Claro, a família é sagrada. Mas o Dia do Pai e o Dia da Mãe tem que ser valorizado. Então são por esses valores, esses princípios e essas questões todas que nós temos que ter pessoas como nós, defendendo as nossas opiniões, os nossos valores. Porque a própria palavra diz, quando o justo governa, o povo prospera. Mas quando o ímpio se faz presente, o povo gera. Então, o que o padre disse é muito importante para nós, que estamos congregados em qualquer religião, em qualquer opinião de igreja, e nós temos que saber o seguinte, nós temos um objetivo, que é a salvação. Mas para alcançarmos esse objetivo, objetivamente, nós temos uma caminhada. E essa caminhada vale amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado, boa noite a todos. Gente, então nós estamos entregando oficialmente aqui hoje para o Poder Legislativo, né, todos esses mandamentos, vamos dizer assim, esses princípios. Vereador, agradecemos muito a sua... Deixa eu até parar de falar, que senão vai ficar esquisita essa foto. Peraí. Foi. Então agradecemos muito a sua presença, tá? Pode tomar assento, o padre também. Nós vamos continuar o nosso culto. Vamos passar agora para a parte mais importante do nosso culto,
que é a palavra de Deus sendo trazida aqui, só que nós queremos antes um momento de relevo espiritual através do Marquinho e Josué. A gente brinca aqui, eu só não vou pegar lá os meus chapéus de cowboy, né, o berrante, tá? Mas a gente brinca aqui que nós estamos no interior, não é verdade? Os irmãos sabem que eu sou da cidade, né, mas eu gosto muito de todo o repertório do Marquinhos e do companheiro do Josué, porque eles são raiz, né? Eles são terra, eles são Teresópolis, pé no chão, plantando alface, né? Cadê a Larissa? A Larissa falou no programa, eu sou Teresópolis, pé no chão, plantando alface. Aliás, hoje estivemos ali com o Padre Kelmo no meio da lavoura, né? Para ele conhecer a realidade. Então, Marquinhos, então,